Por favor, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, hoje nós não estamos na sequência da nossa exposição em 1 aos Coríntios, mas na segunda carta. E o tema da nossa mensagem vem de um sermão que Lutero pregou. Uma das coisas que se dizia na Idade Média era o seguinte: eles diziam assim: no meio da vida, nós morremos. A morte chamava muito a atenção das pessoas na Idade Média. Ela representava um perigo, como sempre representou, mas como a igreja tinha perdido a capacidade de responder aos anseios humanos, as tradições humanas que se misturaram ao Evangelho e finalmente o deturparam, o medo da morte atingiu proporções extremas, porque a coletividade toda assumia isso, de modo que acontecia algo interessante, mas não realmente estranho. Quando havia uma execução, por exemplo, as pessoas levavam as crianças para assistir à execução. Era um acontecimento, porque, de certa forma, ali, elas viam aquilo que aconteceria com elas em algum momento, mas não estava acontecendo naquele momento em particular. Então a coisa atraía, chamava a atenção, ao mesmo tempo criava medo, criava tensão, criava angústia. E vivia-se nessa situação. Então eles tinham esse dito: no meio da vida nós morremos. Lutero, num de seus sermões, ele trovejou o contrário disso. Ele disse: não, no meio da morte vivemos. Ele entendeu bem. Paulo também entendeu bem, aliás, Lutero entendeu bem por causa de ler Paulo, por causa de ler a Escritura. E o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, ele é uma das melhores apresentações do ministério cristão, do Evangelho como sendo a base para isso, da motivação de por que nós continuamos e vamos adiante, e porque ao longo da história nós fizemos tantas coisas. Na verdade, queremos pensar sobre isso. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que podemos fazer o que fizemos no passado? Por que nós insistimos e continuamos, mesmo com tantas coisas contrárias? Os cristãos sempre estiveram na vanguarda de mudanças muito importantes, irmãos. Alvin Schmidt, no seu livro Como o Cristianismo Mudou o Mundo, de 2004, ele diz que a influência dos cristãos no governo foi a principal responsável pelas seguintes coisas: pela proibição do infanticídio, do abandono de crianças, que era aquela exposição de meninas, no tempo de Jesus, por exemplo. Se um homem ele tivesse uma menina, ele não ficava satisfeito com isso, ele simplesmente expunha a criança, colocava lá na estrada, era só isso. Você pegava, levava para uma estrada e deixava lá. Em torno disso se formou um comércio, obviamente, como tudo mais que o ser humano faz. Então, algumas pessoas pegavam essas meninas, esses bebês, levavam, criavam, e elas se tornavam geralmente prostitutas rituais nos templos. Então, a influência cristã, diz Schmidt, foi a influência cristã nos governos, foi a principal responsável pela proibição do infanticídio, do abandono de crianças e do aborto no Império Romano, isso em 374 depois de Cristo. Pela proibição também dos combates cruéis dos gladiadores. Morriam milhares de homens nas arenas, além de milhares de animais. Isso foi em 404. Pela concessão do direito de propriedade e outras proteções às mulheres. Isso foi influência dos cristãos nos governos. Pelo banimento da poligamia, que ainda hoje é praticada entre religiões, como o islamismo, porque não é cristianismo. Pela proibição do ato de queimar viúvas vivas. Na Índia, morria o marido, a viúva tinha que morrer junto. E era o seguinte: botava lá e tacava fogo junto na pira funerária do marido. Isso aconteceu em 1829. Naquele país, foi influência dos cristãos. É complexa essa situação, irmãos. Que alguém vai dizer: não, mas eles estavam ali sob a ocupação inglesa, né? Quer dizer, é um país se impondo a outro. Querendo ou não, os ingleses levaram efeitos da fé cristã para lá. Não estou dizendo que foi uma missão, não, mas missionários foram para lá também.
Não estou justificando também o colonialismo, não, antes que, né, comece alguém a gritar aí, e tal, porque hoje se ofende, né, com facilidade. As pessoas não raciocinam, não pensam, né? Estamos apenas relatando o fato. Isso aqui não é o imperativo, é o indicativo. Estamos apenas colocando o fato. Querendo ou não, essas mulheres deixaram de ser queimadas pela tradição cristã, influenciando outra cultura. Pela proibição da prática dolorosa e deformadora de amarrar os pés das mulheres jovens na China. Isso aconteceu em 1912. Achava-se que era uma expressão de virtude, ou de beleza, enfim. Então, muito tempo, os pés das mulheres começavam a ser deformados. Foi a influência da fé cristã que acabou com isso. Foi ainda essa influência que persuadiu funcionários do governo a iniciar um sistema de escolas públicas na Alemanha, isso a partir do século XVI já. Pela proposta da ideia do ensino obrigatório de todas as crianças em vários países europeus. Foi a fé cristã. Nós tivemos na vanguarda de muitas coisas, e há muitas outras que poderíamos dizer. Eu hoje não vou falar sobre todo o legado da reforma na área da ciência, na área da educação, na área das liberdades constitucionais, na área da livre expressão, já mencionei bastante disso. Por que nós conseguimos fazer isso? Alguém poderia dizer, nós só devíamos pregar o Evangelho. Irmãos, isso aqui é pregação do Evangelho. Você prega o Evangelho, e essas coisas vão acontecer se você prega o genuíno Evangelho. Se você faz o que se fazia antes da reforma, não acontece. É preciso que se pregue o genuíno Evangelho. Não existe esse negócio de você pregar o verdadeiro Evangelho e ele não causar os outros efeitos. Nenhum cristão verdadeiro entra numa casa onde tem uma família com fome, dá um folheto, fala de Jesus e vai embora. É impossível isso acontecer. Se alguém faz isso, não é um cristão verdadeiro. Não crê no verdadeiro Evangelho. Então nós precisamos fazer uma celeuma em cima disso, como algumas áreas, inclusive dos batistas brasileiros há alguns anos, começaram a fazer. Uma gritaria, quase que condenando a pregação do Evangelho. Quase que transformando igrejas em organizações não governamentais, em ONGs, para fazer coisas. Tudo que você precisa fazer, pregue o Evangelho, insista com as pessoas. Exerça disciplina na igreja local sobre os que não querem viver o Evangelho. Que já ficou provado, e muito bem provado, que não adianta impor generosidade por legislação. Toda vez que isso aconteceu, um pequeno grupo se beneficiou e um grande grupo sofreu, e às vezes sofreu dolorosamente. A segunda carta, capítulo 4, a primeira parte do texto que nós vamos ler, vamos falar sobre o nosso passado, por assim dizer. Quis fazer uma divisão entre passado, presente e futuro no texto, mas mais para a gente, mais para didática, né? Essa primeira parte do capítulo 4, verso 1 a 6, a confiança do crente é o Evangelho. Olha o que Paulo fala. Por isso, tendo este ministério, note como ele começou. Por isso, tendo este ministério, se a expressão por isso aparece, você tem que lembrar o que está no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo fez uma excelente exposição do ministério da lei, gravado em pedras, e do ministério do Espírito. É quando ele diz que a letra mata, o Espírito edifica. Paulo não está condenando a leitura, nem o estudo, não. O que ele está dizendo é o seguinte, a lei de Deus, por si só, não pode salvar. Aquele foi um ministério que teve até glória. Pensa no Sinai. Pensa se você fosse um hebreu, tivesse acabado de sair do Egito e visse aquela gloriosa manifestação, aquela gloriosa teofania, manifestação divina no Sinai, que de repente parece um vulcão, que imprime na alma das pessoas, com a própria voz de Deus sendo ouvida, porque a voz de Deus veio do monte para falar as 10 palavras dos 10 mandamentos. Depois disso, o povo chegou para Moisés, você se lembra e disse, Moisés, não fale mais Deus conosco, senão nós vamos morrer, nós somos pecadores. Ele fala com você e você fala com a gente. Então isso fica impresso ali. Tem glória, tem poder, mas não é suficiente para salvar. Então no capítulo 3, Paulo fala do ministério do Espírito. O ministério do Espírito considera a lei, considera a graça.
de modo que pela graça aplica a lei ao coração do crente, de modo que você cumpre a lei, irmão. Ou pelo menos é assim que Deus olha para você, porque Ele olha a justiça de Cristo, que cumpre toda a lei, que agrada a Deus totalmente. E essa justiça, está revestindo você. Quando Deus olha para você, Ele vê seu próprio filho, a justiça de seu próprio filho. A glória é eterna. Ela não é como aquela glória, diz Paulo no capítulo 3, aquela glória que desvanece, aquela glória que vai murchando, que vai passando. Moisés subia ao monte e voltava com o rosto resplandecendo. O que é que ele fez? Colocou um véu. Por que ele colocou um véu? Para que o povo não se fiasse numa glória que passava. Já era um sinal que Deus estava dando. Isso aqui passa. Isso aqui não é o propósito final. Isso não vai resolver todo o problema. Por isso, naquele capítulo, Paulo vai dizer, nós, diferentemente de Moisés, pregamos com o rosto descoberto. É esse ministério de muito maior glória que ele está se referindo quando ele diz, por isso, tendo este ministério, o ministério da graça, o ministério do Espírito, o ministério do Evangelho, o ministério da cruz de Cristo, o ministério de glória eterna, o ministério que era diferente do ministério pregado ainda pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judeus que tinham crido no Evangelho aparentemente, mas que insistiam que era necessário você guardar a lei de Moisés, a circuncisão, os dias de descanso, bem como a dieta judaica. Ou seja, você tinha que cumprir a lei para você poder ser salvo por Cristo. E Paulo diz, não é esse ministério que nós estamos pregando. É isso que ele quer dizer quando ele fala, por isso, tendo este ministério, que ele acabou de escrever no capítulo 3, do Espírito, da glória, versículo 8, ele diz, como não será de muito maior glória o ministério do Espírito, quando comparado ao ministério da lei? Tendo este ministério, me acompanhe, segundo a misericórdia que nos foi dada, o ministério é ato de misericórdia de Deus, você e eu pregamos o Evangelho pela misericórdia de Deus, não desanimamos. Essa expressão que ele coloca lá no começo e agora no final, por isso não desanimamos, ele vai utilizar mais à frente novamente, porque na verdade está falando justamente por que fazemos o que fazemos, por que continuamos fazendo e por que vamos continuar fazendo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, note aí, pelo contrário. Ao contrário de desânimo, existe ânimo, existe intenção, existe zelo, existe disposição. É bem diferente, não é? Não é só uma questão negativa, é uma questão positiva. Não é só eu não desanimo, eu me arrasto e vou para a igreja. Não. Eu ponho um pé na frente do outro com vigor e vou para a igreja. Não é que eu vou empurrando meu filho, não. Eu levo com alegria meu filho para a igreja, minha filha para a igreja. Nós não saímos de casa brigando todo mundo. E se fizermos isso, vamos começar a nos arrepender e vamos fazer do jeito certo. Vamos para a igreja com alegria. É isso que a gente faz, é isso que Paulo está dizendo. É assim que todo o resto do ministério é feito. Por isso ele continuava, por isso os reformadores continuaram. Por isso o John Huss continuou até ser queimado numa fogueira, 100 anos antes de Lutero. Mas o fogo que foi aceso lá, não intimidou os que vieram depois. Não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. A referência aqui não é pecados ocultos, embora isso esteja envolvido em certo grau, mas Paulo continua falando da questão do ministério, do evangelho, da graça. Então, ao invés de ele trazer alguma coisa que precisa ser ocultada, porque a glória dela passa, ele escancara. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, irmãos. Aliás, essa é a principal coisa que a gente precisa fazer. As demais, elas trazem vergonha. Principalmente, eu penso que Paulo está pensando aqui no seguinte, elas são vergonhosas porque elas vão como se funcionasse e não funcionam. Você imagina aquele atleta que você está esperando, né? É o grande dia, se preparou para essa Olimpíada e tal, e o cara vinha, né, com tudo e de repente é uma vergonha. Não é assim que a gente fala às vezes? Que vergonha. Fracassou completamente ali. É aquela coisa que você esperava, olha, vai e não vai. Já viu aqueles filmes em que tem lá, geralmente é uma mulher, né, está sendo perseguida por bandidos. Ah, chega num lugar, tem lá um segurança, um cara fortão, aí não pode deixar, aí ele se coloca na frente, leva um tiro, morre.
e ela fica 2 vezes mais desesperada. Do jeito que eu pensei que ia me defender, caiu assim, de repente. É isso que não acontece com o Evangelho da Graça. Ele não passa vergonha. O Evangelho da Graça salva. O Evangelho da Graça edifica. O Evangelho da Graça aproxima de Deus. O Evangelho da Graça modifica os corações. Qualquer outra coisa não faz isso. Não adianta. Os inimigos de Paulo, os que queriam pregar um falso evangelho, um evangelho misturado com a lei, um evangelho que não anunciava a vergonha, o escândalo da cruz, e queria evitar o escândalo da cruz, esse evangelho não funciona, simplesmente ele passa vergonha. Diz que vai, mas não vai. Então Paulo continua dizendo, nós não agimos, com astúcia, diz ele, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. É esse o grande segredo de dar certo, o grande segredo do êxito, o grande segredo do sucesso. Você quer sucesso? Não adultera a Bíblia, não prega outro evangelho, não muda o que está ali. Surgiu uma discussão essa semana num grupo sobre a pessoa dar testemunho para grupos de homossexuais, ou entrar numa discussão dessa. Meu irmão, prega o evangelho, ouça o que a pessoa está dizendo. Ela pode estar falando de ciência, à torta e à direita. Você realmente acha que qualquer dado científico vai contradizer o que está aqui? Porque se achamos isso, rasgue-se. E vamos fazer outra coisa, estamos perdendo tempo aqui. Paulo deixa muito claro, vamos chegar lá ainda em 1 Coríntios 15. Se Cristo só funciona para essa vida, se Cristo é um arremedo, ou seja, se as coisas que o Evangelho promete como a ressurreição, se isso não existe, Paulo diz o quê? Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a fé cristã não traz conforto, porque a fé cristã traz desconforto. Então, peraí, para que eu estou fazendo tudo isso aqui se eu não creio no que está aqui? O evangelho para o homossexual, o evangelho para o hindu, o evangelho para o islâmico, é exatamente o mesmo. Você não vai conseguir nada, você não vai... Talvez você consiga uma grande discussão. Se você for convidado para uma palestra apologética, tudo bem. Se você tiver bom conhecimento, tudo bem, mas não se fie nisso. Às vezes você afasta mais a pessoa, porque essas discussões, geralmente, a pessoa acaba ela ficando com o ponto dela, você ficando com o seu, e alguém diz assim, mas foi um bom debate. Evangelho não é debate. Você não vai conseguir imaginar John Knox, o grande reformador escocês, indo para um debate. Não. A rainha da Escócia temia mais as orações dele do que outros exércitos. É o que é dito. Por quê? Porque ele não adulterava o Evangelho, porque ele confiava no Evangelho. Meu irmão, eu sou professor e já dei aula de apologética, eu não sou contra, não. Mas na hora que você tiver com um ser humano, de carne e osso, com uma alma que pode perecer eternamente, aquele ser humano, você tem que pregar o Evangelho para ele. Se fizer qualquer outra coisa, pode sair dali até esclarecendo, ele saiu, que ponto interessante aí. É isso que o debate faz. O Evangelho não, o Evangelho converte o coração, esmaga o coração, transforma o coração em outra coisa. É alguma coisa que só pode ser criada a partir da criação, do Criador. Não vem da criação, vem de fora da criação. Então faça o que você fizer. Se você não anunciou Jesus Cristo, não anunciou a condição de pecadora daquela pessoa e não disse para ela que ela precisa tomar uma decisão, você não pregou o Evangelho. Provavelmente você perdeu seu tempo. Por causa disso também, é que Paulo, depois de dizer que não adultera a palavra de Deus, ele diz, assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Você notou a conexão? Pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho sem adulterar, e nós somos recomendados pela manifestação da verdade à consciência dos outros, mesmo daqueles que vão discordar de você. Eles vão sair, no mínimo, intrigados. Muitos cristãos foram mortos por pessoas irritadas porque sabiam que esses cristãos tinham alguma coisa que lhes faltava, que eles não tinham. E muitos que os executaram depois se converteram, porque aquele peso ficou. Eu preciso disso que esse cara, que essa mulher tinham, que os fez encarar a morte. Quando você prega a verdade, quando você manifesta a verdade, você se recomenda a consciência de todos, e isso na presença de Deus.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Paulo diz, é para quem? É para os que se perdem que está encoberto. Sim. Paulo tem consciência disso, irmão. Você não pode cobrar resultado dos pregadores, você não pode cobrar resultado de você mesmo. Os que querem fazer isso acabam causando dano à igreja e dano ao próprio evangelho, porque os resultados vêm de Deus. Ele diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa é a condição do perdido. Lembra do natural? Essa é a condição do natural. Ele não consegue. O seu pecado, junto com o diabo e o mundo, obscurecem completamente. Ele não vai conseguir sair daquela posição. É isso que Paulo está dizendo. Se o evangelho está encoberto para esses, para aqueles a quem Deus brilhou, não está mais encoberto. Ele vai dizer isso logo a seguir, para que você não pense, e agora? O que acontece com esse pessoal então aqui? Eles são incapazes realmente. Os reformadores criaram também uma expressão que foi bastante usada em relação ao período anterior à reforma e depois que a reforma veio. Né? Post tenebras lux. Depois das trevas, brilhou a luz. E é sempre assim. Aqui é o lugar das trevas, o natural. Aqui o espiritual é o lugar onde brilhou a luz de Deus. Veja como Paulo continua. Depois de dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, e você sabe que permanece assim porque o descrente já está cego. Paulo continua, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Você não nota como Paulo é redundante? Ele já falou isso na primeira carta, ele já falou isso no início dessa carta, ele continua falando a mesma coisa aqui. Você diz, tá, Paulo, e aí? Se você falasse para Paulo assim, tá bom, Paulo, já entendi, é o evangelho, ok, a gente prega a Jesus Cristo. Paulo ia pegar você pelo colarinho e dizer, não, acho que você ainda não entendeu. Não entendi o que, Paulo? Que é o evangelho, nós pregamos a Jesus Cristo. Ele diz a mesma coisa. Enquanto isso não fizer parte da sua alma, enquanto isso não estiver entranhado em cada átomo do seu corpo, parece que você não entendeu ainda. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Ele aproveita para repetir o Evangelho e ainda diz mais uma consequência do Evangelho. Ele é o Senhor, todos nós somos servos. Inclusive nós, os apóstolos, diz ele, somos servos de vocês por causa de Jesus. E aí, para resolver a questão que ele deixou pendente, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, aqui está o natural, aqui está aquele que é cegado pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo. Mas aí o Deus que disse, haja luz lá no começo, aquele que do nada criou tudo o que existe, Ele mesmo é quem resplandece no coração. E quando Ele resplandece aqui, essa pessoa passa para o lado de cá. Depois das trevas, luz. Não, ela nunca ia ver, agora ela vê. Não, o pregador não pode produzir isso. Deus mesmo, Paulo é enfático, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Quando você prega o Evangelho, quando você distribui um folheto, quando você fala de Cristo para uma outra pessoa, o que você está fazendo é orando o tempo todo, dizendo, Senhor, brilha no coração dela, porque senão nada vai acontecer. Eu só posso proclamar, eu só posso pregar. Entendeu? Quando você testemunha para os seus filhos, para as crianças também, o tempo todo você está orando, é isso. É esse o pedido, não importa o modo como que a sua oração assuma, o que você está pedindo é isso, Senhor, brilha no coração dela. Resplandece no coração dela. Com aquele mesmo poder que do nada criou tudo que existe. Porque é esse poder que é necessário se alguém vai ser salvo. É por isso que ninguém pode convencer o outro. Assim, nós tentamos convencer. O verbo persuadir aparece muitas vezes, principalmente relacionado a Paulo. Você lê o livro de Atos, você vai ver isso várias vezes. O crente, ele tenta persuadir. A gente se lembra daquele sujeito que disse, eu preguei como alguém que está morrendo a pessoas que estão morrendo. Ele quis dizer o seguinte, eu prego como um apaixonado, quase implorando, aceitem a salvação oferecida pelo Senhor. Nós queremos persuadir, mas queremos persuadir com o Evangelho. Nós não adulteramos, não mercadejamos, não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Mas fazemos isso com intensidade. E com intensidade não é você tentando forçar a pessoa, não. Mas é você, repetidamente, pregar para aquela pessoa, testemunhar para aquela pessoa. Mesmo quando ela não quiser ouvir você. Só você passar na frente dela, dar um sorriso,
cumprimentar, porque ninguém pode impedir você de cumprimentar, né? Ou até pode, né? Mas você ainda pode fazer assim. Ela sabe, se você já pregou o evangelho para ela, e ela não quer mais ouvir, e que não seja porque você foi chato, você não precisa ser chato. É por isso que fala, conversa, se aproxima da pessoa realmente, mostra que você está como um bom cristão interessado na pessoa. Não em chegar na igreja e dizer, ganhei tantas almas para Cristo, porque você não ganhou nada. É o Senhor quem ganha, é Ele quem traz, é Ele quem atrai, é Ele quem resplandece. A nossa única fonte de confiança no êxito da nossa missão é que o Evangelho é a palavra de Deus. Deus que não pode mentir falou, e você prega isso, você passa isso adiante. Dando sequência, nosso presente, 2 Coríntios 4, 7 a 15. A glória do recipiente depende do conteúdo do recipiente. É isso que Paulo vai deixar claro aqui, numa parte do texto que talvez seja mais conhecida. Temos, porém, este tesouro em quê? Em vasos de barro. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Olhe bem, tesouro é o Evangelho, vasos de barro são os pregadores do Evangelho, os apóstolos inicialmente, todos os cristãos. Mas para que se veja a razão da coisa funcionar desse jeito, o vaso de barro contém o tesouro, é porque a excelência do poder de Deus precisa ser apresentada. Isso é o equivalente a dizer para que a glória seja dada a Deus. Nós não apenas pregamos o Evangelho como uma tarefa a ser cumprida. Quando nós o fazemos corretamente, anunciando o Evangelho com fidelidade, o que nós estamos fazendo é aquilo que eu falei no início, estamos refletindo a glória de Deus como espelhos bem polidos ali. É para que se veja, para que se perceba, para que fique manifesto que a excelência do poder provém de Deus. Então, quando a pessoa chega assim, olha, você pregou e eu me converti, você tem que remeter ela, eu preguei, Deus converteu você. Eu me lembro de, conta-se, eu nunca verifiquei a veracidade disso, que Spurgeon certa vez encontrou um bêbado, e o bêbado disse para ele, Senhor Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Ele completamente bêbado. E Spurgeon teria respondido da seguinte forma, deve ser mesmo. Porque se fosse convertido de Cristo, não estaria assim. Que resposta apropriada, né? Tem acontecido ou não, a resposta é bem apropriada. É para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Irmão, nunca queira que o poder se apoie em você. 1 Coríntios, nós já vimos isso. Paulo prega, e ele não usa de palavras de sabedoria humana, mas do poder do Espírito, para que a fé daqueles que creem não se apoie em Paulo, nem na sabedoria de Paulo, nem na capacidade de Paulo, mas no Deus que resplandece. O Deus que resplandece nos corações. Ele continua, e agora ele descreve o vaso de barro. Aqui está o vaso de barro para você, irmão. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Você viu? Esse é o vaso de barro, sujeito a tudo isso. Só que o tesouro que está dentro dele é que continua impulsionando. É por isso que ele não é angustiado, não desanima, não é abandonado e não é destruído. O vaso continua indo. Entendeu? Vai, bate daqui, bate dali, mas ele continua indo, porque o conteúdo dele é o que o sustenta. É aquilo que vai, é o Evangelho da graça de Cristo. Ele continua, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Então, no seu ser, você leva o morrer de Cristo e a vida de Cristo se manifesta. Nós nunca vamos pregar o Evangelho do alto da nossa capacidade, do nosso poder. Você sempre vai pregar o Evangelho em fraqueza. É sempre assim. Não tem como você chegar com poder para pregar o Evangelho. Quando você chega diante de alguém, você se sentiu intimidado? Você devia se sentir intimidado mesmo, só que você está deixando que essa intimidação venha da fonte errada. Você não deveria ser intimidado pela outra pessoa que está numa condição muito pior que você, que está na cegueira ainda daquele lado de cá. Você deveria ficar intimidado pelo poder do Evangelho. Nós somos os vasos de barro. Nós deveríamos ficar intimidados pelo poder do Evangelho. E aí você fica intimidado para fazer o quê? Você fica intimidado para, eu preciso apresentar isso com fidelidade. É só isso que eu tenho que fazer. É só isso que se pede de mim. Já viu aqueles filmes que aparece o sujeito lá que falhou no negócio e alguém diz assim, você só tinha uma coisa para fazer? É só isso que você tinha que fazer.
Foi dado muito para outro, tinha que fazer um monte de coisa, outro também. Para você era só isso. É só isso que a gente tem que fazer, irmão. Apresentar o Evangelho com fidelidade, é só isso. Não está falando para você convencer ninguém, não está falando para você converter ninguém, não está falando para você modificar o coração de ninguém. Você apresenta o Evangelho, a luz de Deus brilha segundo a graça soberana, e aquela pessoa é salva do mesmo jeito como aconteceu comigo, do mesmo jeito como aconteceu com você. Paulo continua, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E aí o texto-chave aqui, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Lembra de Lutero? Em meio à morte, nós vivemos. Isso tem a ver com cosmovisão. Meu irmão, o que está ao nosso redor? Como aconteceu antes da reforma, existe uma crise de autoridade. Só que antes da crise de autoridade é porque a liderança da igreja, ela não captava liderados. Era difícil. Eles obedeciam por causa do medo. Você tinha papas, cardeais, bispos, padres, enfim, o clero com concubinas, com filhos ilegítimos, com prostituição, enriquecendo à custa dos outros. É famosa a frase de Leão X. Ele disse, agora chegamos ao papado, vamos desfrutá-lo. Já imaginou um pastor falar isso? Chega ao pastorado de uma igreja com capacidade financeira boa, né? Bom, agora eu cheguei ao pastorado, vou desfrutar do pastorado. Até seria legal se pudesse fazer assim de vez em quando, mas não é. Não é. Mas era aquilo que se tinha. Então nós temos uma crise de autoridade hoje, só que ela é um pouco diferente. Hoje nós vivemos numa sociedade que rejeita a autoridade. Luta contra toda a autoridade. Nós temos uma crise de espiritualidade. Muitas igrejas perderam a capacidade de responder aos anseios humanos. Nós temos uma crise de integridade. Muitas igrejas esqueceram as suas próprias origens. Muitos cristãos não vivem de acordo com aquilo que pregam. Nós temos uma guerra cultural acontecendo. E essa guerra cultural principalmente luta pelo coração dos mais jovens, das crianças, dos adolescentes e dos mais jovens. A morte cresce ao nosso redor. Paulo está dizendo, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Paulo está ciente disso. Porque isso sempre aconteceu, a morte sempre esteve presente. Nós somos luz nas trevas, nós somos vida no meio da morte. No meio da morte, vida, é você. Eu não sei como você se vê cada vez que se olha no espelho, eu não sei como você se vê cada vez que se ajoelha para orar ao Senhor, eu não sei como você fala de si mesmo para Deus. Mas, meu irmão, você é a vida no meio da morte que está graçando ao nosso redor. Você pode levar um susto agora e dizer, coitado, o pessoal então está perdido. Se eu sou a vida que eles precisam, porque não é você, você é o vaso de barro, a vida está colocada dentro de você, mas Paulo assume isso. Nós então assumimos a posição de morte, nós reconhecemos a morte ao nosso redor, e nós mesmos nos lançamos nela, nós morremos. Mas não foi isso que Jesus falou? Nós morremos por causa dele, então nós realmente vivemos. Perdemos a vida por causa dele, então realmente preservamos a nossa vida. Se não carregar a cruz, não tem como ser discípulo dele. Todas são palavras do Senhor Jesus. E ele diz, olha, se você é crente, então você aceitou a morte. Você aceitou que está numa guerra, numa batalha, num combate, e que a morte é sempre uma possibilidade. Você vai morrer para o que você quer, você vai morrer para o seu tempo que você queria gastar só com você, você vai morrer para os seus bens que você queria gastar só com você, você vai morrer para o seu interesse que você queria gastar só com você e aqueles que interessam a você, os mais próximos. Você vai começar a fazer isso por causa do Evangelho com relação aos outros, para que em meio à morte que reina, a vida surja ali com a pregação do Evangelho. Para que não desanimemos, Paulo continua dizendo, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, e aí ele cita o Salmo 116, verso 10, eu criei, por isso falei, é a fé que você recebeu do Evangelho, não é a fé que você criou, a gente já sabe disso, né? Fé não é uma força que você tem, fé é uma atitude apropriada com relação à palavra de Deus, ela envolve o quê? Obediência, confiança, é isso que é. Ela é produzida pelo autor da fé, ela não é produzida por nós. Então, eu criei, por isso falei, também nós cremos,
por isso também falamos. Ou seja, note bem, ele não disse, eu deduzi, por isso falei. Eu raciocinei, por isso falei. Porque a mentalidade humana, a razão humana, o intelecto humano, por melhor que seja, não consegue sustentar os enfrentamentos de se pregar o Evangelho. Você desanimaria. Por isso que muita gente desanimou, porque simplesmente não cria. É a fé que sustenta. Por que você continua fazendo isso? Por que você faz esse mal a você mesmo? Foi o que foi perguntado a Policarpo, já com 80 e poucos anos ali, já tendo sofrido uma série de coisas e não morria. E o executor, o comandante da execução, disse para ele, porque você não tem pena de você mesmo? Isso pode parar agora. Contanto que ele confessasse, o imperador é Senhor, Cristo não é Senhor. Se ele tivesse chegado àquela posição simplesmente porque ele deduziu coisas, o mais provável é que ele desistisse ali. Ou isso, ou a loucura, que faz prosseguir numa coisa insana, uma coisa que não tem sentido. Mas não, ele cria. Por isso a resposta dele foi, há 86 anos eu sirvo, e ele nunca me decepcionou. Eu não vou decepcioná-lo agora. Essa foi a resposta. Nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. A certeza da ressurreição. Lembra o que Paulo falou? Nós somos os mais miseráveis dos homens. Se os mortos não ressuscitam, se esperamos em Cristo apenas para essa realidade, somos os mais miseráveis dos homens. Não tem que haver ressurreição. Tem que haver o prêmio no final. A gente não faz isso a troco de nada não, viu? Não, você está esperando o prêmio no final. Você quer a ressurreição, você quer o estado eterno, você quer os novos céus e a nova terra. Sim, você não faz isso para conseguir aquilo. É porque você conseguiu aquilo, é porque aquilo foi dado a você. Na verdade, você recebeu de graça. É por causa disso que você faz o que faz. É isso que nos impulsiona. Isso faz parte do tesouro dentro do vaso de barro, a promessa da vida eterna. Não é para conseguir a vida eterna. É porque se tem a vida eterna que a gente faz o que a gente faz e continua fazendo. Porque, diz ele, terminando essa parte, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se, e aí o que acontece? Ele diz, isso é para o bem de vocês, ou a outra versão diz, é por amor a vocês, para que a graça multiplicando-se nas muitas vidas que ela vai conquistando, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. O fim sempre é a glória de Deus. Você prega, mais pessoas começam a adorar a Deus. Alguém já disse, né? Missões existem porque há lugares onde Deus ainda não é adorado. É por isso que a gente faz missões, é por isso que a gente prega o Evangelho, para que elas se multipliquem, essas pessoas, e multiplicando-se a ação da graça nesses corações, torne abundantes as ações de graças. Todos esses, por meio de muitos, para a glória de Deus. Só o reconhecimento de nossa dependência de Deus nos leva adiante, irmãos. É esse o grande sentido do vaso de barro que leva o tesouro. Finalmente, o que toca ao nosso futuro, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18, perspectivas diferentes levam a atitudes e comportamentos diferentes. Veja o que Paulo diz aí no finalzinho, nesses últimos 3 versículos. Por isso, não desanimamos. Eu não falei que ele ia repetir essa expressão? Então ele repete aqui no verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Não foi a mesma coisa que ele falou lá atrás? Não desanimamos. Pelo contrário. Então agora ele está querendo encerrar o pensamento dele, está trazendo de volta isso. É por isso que nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Meu irmão, o ser exterior vai se desgastar de qualquer jeito. Seja crente ou não seja crente. Né? Lembra das palavras do Jim Elliot? Né? Não é tolice você desistir daquilo que você não pode manter, né? Para manter aquilo que você não pode perder. O ser exterior vai acabar, de um jeito ou de outro. Não adianta, colágeno, botox, implantes, não vai. Cedo ou tarde. Então vamos fazer com que o nosso ser exterior se desgaste ou se corrompa, como diz a outra versão, do jeito certo, do bom jeito. Ou seja, o ser interior se renovando. Porque no estado natural, tanto o ser exterior como o ser interior vão se desgastando, vão se corrompendo e vão acabar nesse processo pela eternidade.
O inferno é entre muitas outras coisas, ele é um eterno estado de decomposição. Eu acho que essa é uma boa descrição. O bom da decomposição, sabe o que é? Tem uma coisa boa, é que aquela coisa para, ela acaba, ela não existe mais. Chega um momento em que ela some. Agora imagina quando a decomposição vai acontecendo, o desgaste vai acontecendo, a corrupção vai acontecendo, mas nunca some. Essa é uma boa, entre outras, uma boa definição, uma boa visão do inferno. Então vamos nos gastar do jeito certo, porque gastar vai ser gasto, tá? Você pode e deve fazer as coisas para preservar seu corpo, porque o seu corpo honra a Deus, nós adoramos a Deus com o nosso corpo, irmão. Se a gente não tem nenhum cuidado com o corpo, o que nós estamos falando é que nós não honramos a encarnação do Senhor Jesus. Não honramos a criação original, que foi feita por Deus, não foi feita pelo diabo, foi feita por Deus. Mesmo que o nosso corpo, o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora, usar a palavra leve e momentânea tribulação para a realidade dessa vida, ou você é completamente louco, ou você é completamente insensível, ou você sabe de alguma coisa que os outros não sabem. Pense nesse período que nós passamos com tanto sofrimento, tanta gente que sofreu, tanta gente que chorou, não foi? Quantas pessoas? Pense ao longo da história. Pense nas atrocidades feitas na Segunda Guerra Mundial. Pense nas atrocidades que estão sendo feitas agora a mais de 200 milhões de cristãos. E que estão sendo feitas a muitos outros. Aí Paulo vem e diz, mas aqui ele se refere aos cristãos. A nossa leve e momentânea tribulação. Como, Paulo? É leve e momentânea tribulação. Paulo sabia falar disso. Nessa mesma carta, 2 capítulos adiante, ele vai falar sobre isso. Sobre sofrimento, sobre passar necessidade, sobre estar em situação bastante difícil. Ele sabe bem o que é isso. Ele não é maluco, então. Certamente ele não é insensível. Ele se coloca, como ele já disse, na posição de morte para que os outros tenham vida. Então Paulo sabe de alguma coisa que os outros não sabem. Mas eu e você sabemos. Por quê? Porque recebemos da mesma fonte que ele, o Evangelho da graça de Cristo. Então, por causa disso, ele é capaz de dizer, se você for comparar, seja o que for que aconteça aqui, com o eterno peso de glória, então esse eterno peso de glória está acima de toda comparação, não tem comparação com seja lá o que for que você passe aqui. Lembrando, irmãos, que toda injustiça que for feita aqui será vindicada no momento certo, tá? Deus não vai deixar injustiça progredir eternamente, não. E a injustiça, ela só tem 2 finais possíveis. Ou ela foi compensada plenamente na morte de Cristo, ou ela será compensada plenamente no inferno, por toda a eternidade. Seja o que você passe aqui. Não tem aquele negócio, aquela teologia, muito ruim, por sinal, que diz aí, aqui se faz, aqui se paga? Tem gente que pensa que está na Bíblia, tá? A Bíblia não diz isso, não. Sim, às vezes você paga algumas coisas que você faz aqui. Às vezes a pessoa escapa, mas ninguém escapa de Deus. E, irmãos, não pensa que a cobrança que vem depois é alguma coisa assim superficial. Não. A cobrança de Deus é muito mais séria do que qualquer cobrança que os seres humanos possam fazer nessa vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a comparação não disso. O ponto aqui é o peso de glória. A glória tem peso. Aliás, a palavra glória, em hebraico, ela tem esse sentido de alguma coisa que pesa, alguma coisa que tem consistência, alguma coisa que tem, sabe, ocupa lugar. A glória pesa. É por isso que quando a glória do Shekinah, algumas vezes, esse é o nome que se dá àquela glória de Deus, quando ela se manifesta de forma brilhante, ela ocupa o espaço, de modo que os sacerdotes têm que sair do templo, tá? Não conseguem ficar ali, porque Deus resolveu chegar. Quando ele chega naquela glória, que é visível, você consegue olhar sem ficar cego, mas você tem que sair correndo. Você não vai conseguir ficar ali. Pois a glória tem peso. Paulo fala um eterno peso de glória acima de toda comparação é que nos aguarda. É por isso que a gente continua.
Na medida, e aqui é cosmovisão pura, eu disse, perspectivas diferentes levam a atitudes e comportamentos diferentes. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Aqui você lembrou naturalmente de fé, né? A fé é aquela esperança, né? É aquilo que quando você espera, é aquilo que não se vê, não é? É assim que Hebreus diz. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, inclusive todo sofrimento, inclusive toda tribulação. Elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Evidentemente, Paulo está falando com crentes aqui, porque a tribulação, o sofrimento não são temporais para aqueles que não estão em Cristo. Ele está falando para crente. Para crente, toda tribulação é computada como leve e momentânea, porque ela passa. Agora, a glória não passa, a glória é eterna. Uma coisa é temporal, a outra é eterna. Então, para encerrar, apenas umas aplicações rápidas aqui, já que nós estamos celebrando, além da ressurreição de Cristo, como fazemos todo domingo, celebrando hoje também a Reforma Protestante, que foi um passo importante que abençoou não somente a igreja, mas a sociedade. A corrupção hoje é semelhante à que havia antes da Reforma. O formato da igreja e da sociedade, porém, são diferentes. São formatos diferentes. Nós precisamos atentar para isso. Antes você tinha uma igreja que tinha autoridade e as pessoas tinham medo de ser excomungadas da igreja, porque isso significaria ir para o inferno. E as pessoas, por mais levianas que parecessem, elas levavam isso a sério. Hoje as pessoas olham com desprezo a igreja, porque elas olham com desprezo toda a autoridade também. Além disso, a própria igreja muitas vezes se apresenta de forma corrompida. Basta você dar uma olhada aí nesses web crentes. Web crentes falando tanta bobagem, modificando o evangelho e perdendo boa chance de dar testemunho do evangelho. Eu não estou falando contra as pessoas manifestarem sua opinião a respeito de outros assuntos, mas quando elas trazem para o evangelho e querem aplicar o evangelho, só que você nota que elas já assumiram uma certa ideologia, você vê que a igreja também tem corrupção. A educação à nossa volta, irmãos, como no século XVI, ela é uma ferramenta, mas não é uma solução. Tá? Não coloque sua fé na educação, porque tem muita gente dizendo isso. O Estado gosta muito de dizer isso. A educação é que vai nos redimir, a educação é que vai fazer mudança. Eu visitei igrejas na Europa que viraram loja de souvenir, igrejas que viraram bares, boates, em países cuja educação está lá em cima. Nível de alfabetização lá em cima. Nós temos analfabetismo funcional. E seria bom mudar isso, né? Por que os reformadores, ao lado de uma igreja, colocavam uma escola? Você acha que é porque eles queriam ter uma escola cristã? Você acha que era porque queriam fazer simplesmente um bem para a sociedade, para a vida terrena? Não! Eles queriam que a sociedade aprendesse a ler a Bíblia. E você não pode ler a Bíblia se você não sabe ler. Então alguém notou, se é para ler, então temos que ter uma escola para ensinar a pessoa a ler. Nós deveríamos estar mais presentes e nos envolvermos mais na educação, mas com o objetivo eterno. Nossos objetivos têm que ser eternos, porque a palavra que pregamos é eterna, porque a glória que buscamos é eterna. Igreja local. É bom a gente refletir sobre isso quando a gente pensa sobre esse dia e sobre tudo que acabamos de ouvir, porque tudo acontece na igreja local, irmãos. Se você quer fazer uma nova reforma, comece na igreja local, não comece na internet, não. Comece dando valor à membresia, ao discipulado e à disciplina na igreja local. Estimule os membros de outras igrejas a fazerem o mesmo, porque é na igreja local que pastores são formados, é na igreja local que missionários são formados, é na igreja local que líderes são formados, é na igreja local que profissionais são formados. Profissionais que saem para servir a sociedade e fazem o bem, são formados na igreja local. Quando a igreja local não faz isso, o seminário não faz isso, a agência missionária não faz isso, é a igreja local que mal ou bem fará isso. Então fortaleçamos a igreja local. E finalmente, sem a palavra não fazemos nada. Sem a Escritura não fazemos nada. Vamos lembrar do primeiro sola Escritura. Somente a Escritura. A Escritura é a única fonte de autoridade. E por isso, como ela é a única fonte, você recorre a ela.
Mas vamos lembrar do paralelo a esse? Toda a Escritura é a fonte de autoridade. Não uma partezinha dela, não uma parte que eu aprovo, não uma parte que a minha racionalidade consegue aceitar com facilidade. Toda ela. Nada se faz, nem na minha vida, nem na sua vida, nem na igreja local, nem uma reforma maior, como foi a do século XVI. Nada disso acontece se não começar com a palavra. Lutero não estava lendo uma noite lá e de repente brilhou, como alguns gostam de falar, né? Brilhou lá o verso de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Não, foi um processo, irmão. Como tudo mais que acontece na história, é um processo histórico, que foi tomando conta, que foi crescendo, que foi tomando conta, até que ele se rende àquilo. Não era só ele que estava passando por esse processo, não. Outros estavam passando também. Mas o ponto aqui começa sempre com a palavra. E se não for com a palavra, não começa. E se começar sem a palavra, é outra coisa qualquer. Não é avivamento, não é reforma, não é evangelho. Que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos vasos de barro, que entendam que é o próprio tesouro dentro de nós que continua nos impulsionando, de modo que no meio da morte haja vida. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé para a oração e vamos cantar. E durante esse cântico, eu vou pedir a 2 homens que tenham coordenação motora boa para trazer a mesa da ceia para cá, por favor. Vamos ver quem é que vai olhar para si mesmo e dizer, eu tenho. Coordenação motora boa. Ó, Lutero já está indo. Vamos orar primeiro, aí depois vocês trazem, por favor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelos Teus atos na história, obrigado pela graça maravilhosa que é nós podermos ser os instrumentos Teus, apesar de sermos vasos de barro. Abençoa-nos. E agora, quando celebramos a mesa da comunhão, concede-nos graça, Senhor, para que exaltemos a Cristo ao participar da palavra nessa forma que ela assume diante de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.